Voltamos, pessoal. Vamos terminar a nossa lista de exercícios, né? Estamos retomando trigonometria. Agora a gente estava fazendo os exercícios de transformar grau para radiano, medida de ângulo. Entramos na circunferência, só para a gente ir retomando, tá certo? Então a professora vai continuar. A gente já tinha feito a letra A, né? Que a gente transformou 6π radianos em graus. E a gente deixou aqui no quadro para vocês darem uma olhadinha, tá certo? Então, agora a gente vai começar terminando ali a letra B, C, D, E e F, ok? Estão achando muito difícil? Regrinha de 3 não é difícil, né? Vamos aproveitar que isso acaba acontecendo. E como eu disse para vocês, quem sabe montar a regra de 3 tá salvo de um monte e meio de problema, porque a gente consegue resolver e ir bem numa prova, tá bom? Letra B, então. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente vai transformar π sobre 2 radianos em grau. Vou colocar só a unidade do grau aqui, fica mais fácil também. Então, a única relação que a gente tem certeza, que a gente conhece, é que sempre 180 graus equivale a π radianos. Então, unidade embaixo de unidade, aonde eu tiver π, a gente vai colocar o valor do π sobre 2 radianos aqui. E grau é o que a gente quer descobrir. Faz a multiplicação em x, então vai ficar xπ igual a 180 graus vezes π sobre 2 radianos. X vai ficar igual, então, 180 graus vezes π sobre 2, e tudo isso aqui dividido por π. Simplificando o π, nós vamos ter aqui que x vai ficar igual a 90 graus. Lembra que eu falei para vocês aqui, dica, tá? Quando eu estiver transformando de radianos para grau, eu sempre vou simplificar o π, porque o π desaparece, tá? E quem que entra no lugar? O grau. Então, se a minha resposta tiver com π, a minha resposta está errada, porque o π simplifica, tá? Na letra C, eu vou transformar π sobre 4 radianos, π sobre 4 radianos em grau. Então, montando lá de novo, 180 graus equivale a π, π embaixo de π, π sobre 4 radianos equivale a x. Multiplicando em x, vai ficar xπ igual 180 vezes π sobre 4. X vai ficar igual 180 π sobre 4 divididos por π. Simplificando, x vai ficar igual a 45 graus. A professora agora está fazendo um pouquinho mais rápido, tá? Porque a gente já pegou o mecanismo da regrinha de 3. Então, é só uma multiplicação em x e depois é só isolar o valor de x, tá certo? Na letra D, então. Na letra D, a gente vai ter ali 5π sobre 6. Então, 5π sobre 6. Eu quero transformar esse valor em grau. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer a transformação, a gente conhece a referência de que 180 graus equivale a π. Eu quero descobrir o valor em grau, então eu vou colocar aqui 5π sobre 6. Fazendo a nossa multiplicação em x aqui, vai ficar que xπ, que é x vezes o π, igual a 180 vezes 5π sobre 6, x vai ficar igual a 180 vezes 5π sobre 6, e tudo isso aqui dividido por π. Já posso simplificar o π porque eu sei que vai sumir, tá? 180 divididos por 6, a gente sabe que vai dar 30, tá? E daí 30 vezes 5 vai ficar 150 graus. Professora, o que você fez? Eu dividi aqui, ó, 180 divididos por 6, ficou o número, vou até colocar aqui, 30. 30 vezes 5, 150, tá ok? Foi só uma simplificação, beleza?
Vamos fazer a letra E. Não cabe tudo no mesmo quadro, então vou precisar apagar. Mas na letra E, a gente tem ali 5π sobre 4. 5π sobre 4. Nós vamos transformar de radiano para grau. Então, de novo, 180 vai estar para π, assim como 5π sobre 4 vai estar para x. Multiplicando em x, vai ficar que xπ vai ficar igual a 180 vezes 5π sobre 4. X vai ficar igual, então, 180 vezes 5π sobre 4, divididos por π. Porque o π estava multiplicando o x, ele passou para o outro lado dividindo. Vou simplificar o π, que o π tem que sumir. 180 divididos por 4, a gente já viu que dá 45, e 45 vezes 5 vai ficar 225 graus. Ok? Então a professora vai deixar um pouquinho ali na tela para vocês poderem dar uma olhada mais de pertinho. Tá ok? E depois a gente faz o último, que é a letra E. Voltando então para fazer a letra E. A gente se bate um pouquinho às vezes com as telas, viu? Vamos lá então. Vou apagar a letra A aqui. E vamos para o último exercício. No último, na letra F, a gente tem ali para transformar 4π sobre 3 em grau. Então, usando a mesma relação, vai ficar 180 graus, vai ser sempre... Esse valor, gente, ele é sempre constante, tá? Então, não esquece. Se eu precisar transformar de grau para radiano, eu vou usar esse valor. Se eu precisar transformar de radiano para grau, eu vou usar o mesmo valor, tá? A mesma referência. Então, agora embaixo do π aqui, o que a gente vai colocar? 4π sobre 3. Isso aqui vai ser igual a x. Então, xπ vai ficar igual a 180 vezes 4π sobre 3. X vai ficar igual a 180 vezes 4π sobre 3. Isso aqui divididos por π. Simplificando o π, tá? A gente tem aqui que o x vale 180 divididos por 3 vai ficar 60, tá? 60 vezes 4 vai dar o valor de 240 graus. E assim nós terminamos as transformações, tá certo? Espero que vocês tenham visto que a regra de 3 não é difícil, que dá sempre pra gente tentar fazer essa regrinha de 3, tá? E prestar atenção nas multiplicações. Não é vergonha, gente. Se a gente está em casa, podendo aproveitar, dá uma olhada na tabuada, dá uma olhada nas continhas de operação básica, de simplificação. O que pega muitas vezes o aluno do ensino médio nas questões de matemática é a gente não saber a matemática básica. Então, volta lá um pouquinho em propriedade de potência, divisão, simplificação, a tabuada, multiplicação, tá certo? Porque às vezes a gente acaba errando por bobeira, coisinhas que são simples que a gente não consegue dar conta, tá? Mas então a gente acabou de ver como transformar as unidades que a gente utiliza na circunferência, que é o grau. Tá? Ou radiano. Agora nós temos mais 2 exercícios aqui, né? A gente já viu transformar a unidade, então a gente vai dar uma sequência nesses exercícios, tá certo? Então ali no primeiro exercício, calcule em radianos, a medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento 15 centímetros contido em uma circunferência de raio 3. Nossa, professora, não entendi. Bom, dica para quando a gente vai ler um problema de matemática. Tenta ir identificando os elementos que você tem nesse problema, tá? Então a professora vai apagar o quadro enquanto vocês vão dando uma lida, para a gente poder dar sequência. E ir fazendo passo a passo para que a gente possa entender. Vamos lá. No nosso problema, então, calcule em radianos. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, a gente já fez o problema 1, 2, esse é o número 3. Então, eu vou ter que calcular em radianos. O que ele quer que eu calcule
em radianos. A medida do ângulo central. Então, se ele quer descobrir o ângulo, a gente viu duas fórmulas para circunferência até agora, tá? Qual era a primeira fórmula da circunferência? Eu vou tentar deixar ela bem grandona aqui em cima no quadro, ó. Eu sei que para calcular o comprimento total da circunferência, eu sei que eu tenho a fórmula que fica 2 vezes o número π vezes o raio, tá? Essa é uma fórmula para calcular o comprimento total da minha circunferência, certo? Mas quando eu quero calcular só um pedacinho da circunferência, é o quê? É o comprimento do arco da circunferência, tá certo? Então, como que era a fórmula para calcular isso? Comprimento do arco da circunferência vai ser igual a quem? Ao ângulo vezes o raio, tá? Então, essa é a nossa segunda fórmula principal. Sempre quando a gente vai tentar responder uma série de exercícios sobre algum tema, eu costumo pedir para assim, ó, tenta deixar todas as fórmulas que você conhece sobre aquele assunto mentalmente ou escreve numa folha. Lembrando que quanto mais a gente pegar uma folha e escrever a fórmula, mais o nosso cérebro vai se acostumando com essa fórmula, tá certo? E não tenta decorar a fórmula C vezes 2 vezes π vezes R, porque senão a gente não sabe quem são os elementos da minha fórmula. Então vamos sempre tentar falar a fórmula. Comprimento total da circunferência vai ser igual a 2 vezes o número constante π vezes o raio. Porque assim a gente sabe quem são os elementos, tá? A fórmula que está ali do lado. Comprimento do arco da circunferência, que é só aquele pedacinho da circunferência, vai ser igual ao ângulo alfa qualquer, vezes o raio, tá certo? E daí a gente volta para o nosso problema. Então, o que ele estava querendo saber mesmo? Calcule em radianos a medida do ângulo central, tá? Então, quem que ele está querendo descobrir aqui? O ângulo. Como que a gente coloca a definição de ângulo? Ele é representado sempre por uma letra grega, tá? Nesse caso, a gente costuma usar bastante alfa, certo? Então, o alfa é que eu quero descobrir. E daí, o que mais que ele quer? A medida do ângulo central correspondente a um arco de comprimento. Comprimento do arco é representado pela letra L minúsculo, tá certo? Mede 15 centímetros. E ele quer saber o quê? E o raio da circunferência ele também te dá, ó. Que o raio dessa circunferência é igual a 3 centímetros. Olha que bonito. Ele te dá o comprimento do arco. Ele te dá o raio. Quem que ele está querendo descobrir? O ângulo. E esse ângulo ele quer que seja em radianos. Professor, agora ficou mais fácil. Viu que quando a gente vai fazendo a leitura do problema e colocando as variáveis e colocando os dados que a gente tem, a gente consegue entender melhor o problema, tá? Se a gente tenta ir só lendo o problema, sem tentar tirar os dados do problema, fica muito mais difícil para a gente poder solucionar esse problema. Então, daí agora, qual das duas fórmulas que a gente usa? Claro que é a fórmula do comprimento do arco, tá certo? Então, usando a fórmula agora, comprimento do arco igual ao ângulo vezes o raio, a gente vai só substituir esses valores. Eu conheço o comprimento do arco? Conheço, é 15. Eu conheço o ângulo? Não, é quem eu quero descobrir. Eu conheço o raio? Conheço, que é 3, tá certo? O que a gente faz aqui? O número que está multiplicando a minha variável vai passar para o outro lado dividindo. Então, aqui eu vou ficar com 15 divididos por 3 igual ao valor do alfa. Então, a alfa eu sei que vai valer 5. E esse 5 aqui vai ser graus ou radianos? Radianos, tá certo? Então, 5 radianos. Beleza? E se eu quisesse transformar isso para grau agora? Eu ia usar uma regrinha de 3 e fazia a transformação para grau, tá? Então, é bem simples, é só a gente entender o que o problema está pedindo. Beleza? Vamos para o probleminha 4, daí eu deixo vocês darem uma olhada mais de pertinho no problema, tá? Número 4. Qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 45 graus contido em uma circunferência de raio 2 centímetros? Então, atenção! Se eu não entendi nada, agora a gente vai tentar ir tirando os dados do problema. Então, ele quer saber qual é o comprimento de um arco. Qual das duas fórmulas que estão em cima no quadro que a gente utiliza para saber o comprimento de um arco? Quando falar em arco, é direto a fórmula 2 que está aqui no quadro, tá? Então, o que ele está querendo descobrir no número 4?
Ele está querendo descobrir o comprimento de um arco, certo? Daí eu vou voltar a ler. De um ângulo central de 45 graus. Então, o meu alfa agora aqui vale 45 graus, tá certo? E essa circunferência tem raio de 2 centímetros. Então, eu vou colocar os meus dados aqui e o raio vai ser igual a 2 centímetros. Já tenho todos os elementos da fórmula? Tenho todos os elementos da fórmula. Então, agora a gente vai calcular, tá certo? Só que, vou até pegar uma canetinha de outra cor aqui. Estão vendo este valor aqui em grau? Pois é. Então, para a gente poder usar na nossa fórmula, a gente vai ter que transformar aquele valor em grau ali em radianos, tá certo? Esta fórmula aqui, eu só posso usar a medida do ângulo se eu tiver a medida do ângulo em radianos. Vocês viram que aqui saiu direto em radianos, tá certo? Então, sempre a medida do ângulo do comprimento do arco vai ser medida em radianos, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui, primeiro passo, transformar graus em radianos. Por isso que a gente fez tantos exercícios de transformação, tá? Porque a gente vai estar fazendo bastante exercício de circunferência que vai precisar fazer essa transformação, beleza? Então, vamos lá. A gente já viu que para transformar de grau em radiano, o que a gente fazia mesmo? 180 graus é igual a π. Grau embaixo de grau e 45 graus vai ser igual a x. Fazendo a multiplicação em x, vai ficar que 180x vai ficar igual a 45π. Isolando o x vai ficar igual a 45π dividido sobre 180. X vai ficar igual a quê? Lembra que eu falei para vocês? Terminando o número com o número 5, terminando o número com 0. Então, a gente vai simplificar por 5, tá? Então, 45 divididos por 5 vai ficar igual a 9. 180 divididos por 5. Para quem tá com preguicinha, monta a continha lá, ó. 180 divididos por 5. Tenho 18 na tabuada do 5? Não, mas tenho 15, que vai dar 3. 3 vezes 5, 15. 18 menos 15, 3. Abaixo 0, 30. Tenho 30 na tabuada do 5? Tenho, que vai dar 6. 6 vezes 5, 30. 30 menos 30, 0. Então, vai dar 36. Que tabuada que eu tenho o número 9 e o número 36? Tabuada do número 4, tá? Então, agora a gente vai simplificar por 4. Lembra que eu falei que a gente vai simplificando até chegar na porção menor que não dá mais para simplificar, tá certo? Opa, olha aqui, 9 e 36, bem capaz mesmo. Vamos para a tabuada do 9, né? Dividindo por 9 por 9. 9 divididos por 9 vai dar 1, então não precisa escrever, fica só π. E 36 divididos por 9 vai dar 4. Então, quanto vale 45 graus em radianos? Π sobre 4. Bom, esta continha a gente fez, ó, só para saber que esse valor aqui vai ser π sobre 4 radianos. E agora a gente pode colocar na nossa fórmula do comprimento do arco, tá? Então, qual vai ser a fórmula que a gente vai usar aqui? Que o comprimento do arco vai ser igual à medida do ângulo. Quanto vale o meu ângulo agora? Π sobre 4, vezes o raio, que é 2 centímetros. Então, o comprimento do arco vai ficar igual a... Dá para simplificar? Claro que dá. Então, vai ficar que o comprimento do arco é π sobre 2. Π sobre 2 o que, professora? Centímetros. Tá certo? Porque comprimento do arco a gente não mede em ângulo, a gente mede em centímetros. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha agora para vocês poderem olhar mais de perto o quadro, tá ok? Vou deixar vocês darem uma olhadinha no que a gente fez. Quem quiser copiar ou só corrigir. É que por enquanto a professora está explicando, depois eu passo outros para vocês poderem fazer sozinhos, tá? Vamos lá. Dando sequência então.
Aqui, só que eu quero esta câmera aqui. Vamos ver. Vamos para o número... Opa, apaguei a fórmula, mas já coloco a fórmula de novo aqui. Vamos lá. Comprimento da circunferência vai ser igual a 2π vezes o raio. E o comprimento do arco vai ser igual ao ângulo vezes o raio. No número 4, no número 5, na verdade, agora, né? O último. Número 5, letra A. Você tem ali o desenho de um comprimento de arco ali, né? E nesse comprimento do arco aqui, ó, ele está te falando que vale 12 centímetros. Então, esse pedacinho aqui vale 12 centímetros. E ele te dá esse 10 aqui. O que é o 10 aqui na figura? O 10 aqui na figura está representando o raio, tá certo? E se a gente continuasse fazendo o desenho da circunferência, todos os pontos dessa circunferência iam ter o mesmo raio, com a distância de 10 centímetros. E o que ele está querendo descobrir? O meu ângulo. Então, vamos colocar os nossos dados do problema aqui. Eu tenho o comprimento do arco que vale 12 centímetros. Eu tenho o meu raio que vale 10 centímetros. E quem que ele está querendo descobrir? O comprimento do... O comprimento não, desculpa. Ele está querendo descobrir o ângulo, tá? Esse ângulo vai sair em grau ou em radiano? Sempre que eu usar a fórmula do comprimento do arco, o ângulo vai sair em radianos, tá certo? Então, vamos lá. Já temos os nossos dados, temos a nossa fórmula, é só substituir, tá certo? Então, o comprimento do arco vai ser igual à medida do ângulo vezes o raio. Substituindo, vai ficar igual 12 igual ao ângulo vezes o raio. Então, vai ficar 12 divididos por 10. O 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, igual ao ângulo. Ângulo vai ficar igual a quê? 12 divididos por 10, tá certo? Então, 12 divididos por 10 vai ficar igual a 1,2 radianos. E assim a gente acha a medida do ângulo dessa figura, tá? Então, a aplicação direta de fórmula não fica tão complicada, tá certo? Vamos então para o número... para a letra B. Na letra B, nós vamos ter ali, então, eu tenho um pedaço de uma circunferência que tem um determinado comprimento de arco aqui, tem um raio e eu quero descobrir novamente o ângulo, tá? Então, vamos colocar os elementos que a gente tem aqui. O comprimento do arco dessa circunferência mede 4π. O meu raio mede 6. E eu preciso descobrir o meu ângulo, certo? Então, só posso usar a fórmula número 2, então vamos lá para a fórmula número 2. Comprimento do arco vai ser igual ao ângulo alfa vezes o raio. Comprimento do arco vale 4π, vai ser igual a alfa que eu quero descobrir, vezes o raio que vale 6. Então, quanto vale o meu alfa aqui? Vai ficar 4π divididos por 6 igual a alfa. Então, alfa vai ser igual a 4π sobre 6. 4π sobre 6, radianos. Beleza? Então, aplicação de formulazinha direta, tá? Eu vou deixar um pouquinho mais no zoom ali para vocês darem uma olhada. Para quem quiser copiar. E daí a gente já passa para a última parte da nossa aula de hoje. Tudo bem? Pronto, voltando. Vamos lá. Deu para entender um pouquinho essa parte, gente? O que é a medida do arco, o que é o raio, o que é o ângulo de uma circunferência. E são esses problemas que vão começar a aparecer para a gente, tá certo? Esse é o início do estudo da circunferência trigonométrica. Então, nessa primeira parte, a gente ainda está relembrando toda a parte que é chamada geometria plana, né? Identificando os elementos da circunferência, para que quando a professora começar a falar agora da circunferência, a gente consiga lembrar quem que é o comprimento, o que que era a corda, o que que era o diâmetro mesmo, que a gente falou para vocês agora há pouco. Então, são os elementos que compõem uma circunferência,
tá certo? Vamos lá, então. Ah, tem mais um aqui. Eu tinha esquecido do último problema. Mas vamos, porque esse é o exemplo de um problema que aparece bastante às vezes, tá? Bastante no sentido assim, peguei uma questão de vestibular, peguei uma questão, não vai cair calcule o comprimento do arco. Eles vão te dar um enunciado um pouco diferente, para ver se o aluno sabe interpretar, para ver se o aluno consegue entender o que é a questão. Então, por isso que muitas vezes vocês têm dificuldade quando vocês pegam uma prova Paraná, quando vocês pegam uma UBMEP, porque o enunciado é muito longo e o aluno, às vezes, não consegue entender o que está sendo perguntado, tá certo? Então, por isso que, às vezes, a gente fica na dúvida, professora, eu não entendi a questão, mas a gente tem que fazer uma boa leitura, tá? Se a gente tem uma boa leitura, uma boa interpretação, a gente consegue sair com metade da prova de matemática feita, né? Porque às vezes ele está perguntando uma coisa simples, que às vezes eu não preciso nem fazer uma conta de verdade, tá certo? Eu preciso entender a lógica do problema. Então, vamos treinar a leitura, gente, porque a leitura é muito importante para todas as disciplinas, principalmente para matemática. Por quê? Porque se eu não entendo o enunciado de um problema, eu não vou conseguir saber qual é a solução que esse problema precisa ter, tá certo? Então é importantíssimo a gente treinar a leitura. Enquanto a professora vai apagando o quadro, vão dando uma olhada e tentando interpretar o problema. Vamos ver então lá, vamos ler juntos agora. Um pêndulo tem 15 centímetros de comprimento e no seu movimento, suas posições extremas formam um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento do arco que a extremidade do pêndulo descreve? Eu já vi, inclusive, esses problemas muito na parte de física, às vezes, com movimento pendular e às vezes você vai usar esse tipo de questão, inclusive, em física, tá? Mas e o que a gente vai fazer aqui, então? Quando a gente começa a pegar problemas maiores de matemática, que tem um enunciado que não é calcule, que não é determine, né, que tem um enunciado, conta uma historinha, a gente precisa começar a tentar fazer um esboço do que seria esse problema, tá certo? Então, sempre que o enunciado for muito grande, que a gente não conseguiu entender direito, vai tentando tirar os dados desse problema, vai tentando fazer um desenho desse problema. Parece brincadeira, né? Não entendeu, desenha, mas é real, não entendeu? Tenta fazer o desenho. Primeira coisa que eu preciso entender nesse problema, o que é um pêndulo? Se eu não entender o que é um pêndulo, né, daí fica muito mais complicado da gente tentar fazer, tá? Eu sei que hoje não é muito comum, mas, por exemplo, se eu pensar num relógio, daqueles relógios de parede antigo que tem, às vezes ele tinha um pêndulo, tá? Que servia para ir contando os minutos, né? Quando eu estou fazendo um exercício sobre equilíbrio de forças, equilíbrio de vetores, muitas vezes eu vou precisar de um pêndulo, tá? Até você determinar que a hora que o pêndulo parar de balançar, você encontrou o equilíbrio. Era muito usado isso antigamente para você medir ângulos, certo? Hoje é usado no quê? Ah, de repente é aquele fio de prumo, né? Que muitas vezes se usa para construção civil, até para deixar o ângulo reto. Enquanto o pêndulo, enquanto a linha com um peso no final estivesse mexendo, ele está formando ângulos que não é o ângulo reto. Quando esse pêndulo para de se mexer, ele formou o ângulo reto, tá certo? Então, esse movimento pendular, isso é um pêndulo. Então, a gente vai fazer... E agora peço um pouco de desculpa para vocês assim, porque eu não sou a professora que desenha melhor, tá? Conheço professores que desenham muito bem, eu não, de verdade, assim, ainda mais com esse quadro branco. Mas vamos lá tentar fazer a nossa questão. Agora a gente estaria indo para a questão número 6 ou 7? 6. Então, vamos desenhar um pêndulo. Eu vou colocar uma bolinha no final do meu pêndulo. Tá? Mas pode ser qualquer figura, só para a gente entender que é um pêndulo. O pêndulo, em relação ao solo, quando ele estiver nessa posição, ele está formando um ângulo de 90 graus, tá certo? Mas, se ele fizer um movimento para a direita ou para a esquerda, tá certo? Isso que vai ser um movimento pendular, tá? E o que ele está me falando ali no problema? Que esse movimento pendular para um lado e para o outro forma um ângulo de 60 graus, tá certo? E o que ele quer descobrir no meu problema? Ah, ele me diz mais uma coisa, que esse tamanho do pêndulo aqui, ó,
esse tamanho, do início do pêndulo até o final do pêndulo, tem 15 centímetros. E ele quer descobrir este movimento tem qual comprimento, tá? Então, nada mais é do que um comprimento de arco, tá certo? Ó, é o mesmo desenho que a gente estava fazendo nos outros slides, né? Só que a gente precisava entender o que é um pêndulo, onde estava o ângulo e qual que era o comprimento do arco desse ângulo, tá certo? Então, daí agora fica fácil, ó. Eu tenho alfa que vale 60 graus. Eu tenho o meu raio, porque se eu continuar desenhando isso aqui, sempre vai ter 15 centímetros. Então, o raio é 15 centímetros. E quem que eu quero descobrir? Quero descobrir o comprimento do arco, tá? Então, é a mesma fórmula que a gente vem usando até agora. Aí, o que a gente vai fazer? Bom, para usar a fórmula, qual que é a nossa fórmula? Que o comprimento de um arco vai ser igual à medida do ângulo vezes o raio. E o que a professora falou para vocês desse ângulo aqui nessa fórmula? Que tem que ser em radianos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o ângulo está em radianos? Não. Então, eu vou transformar a unidade, certo? Como é que eu vou transformar a unidade? Vamos lá. Usando a nossa regrinha de 3. Como é que a gente vai usar a nossa regrinha de 3, então? A gente sabe que 180 equivale a π. E agora a gente tem 60 graus equivale a x. Multiplicando em x vai ficar 180 graus vezes x igual a 60π. X vai ficar igual então a 60π divididos por 180. X vai ficar igual, simplificando, a gente já fez essa continha aqui, dividindo por 60, vai ficar π sobre 3 radianos. Esse valor é a resposta final? Claro que não. Esse valor em π radianos é o valor do ângulo de 60. E agora, quem que a gente precisa descobrir? A gente precisa descobrir o comprimento do arco, tá? Então, vamos para a nossa fórmula final. Comprimento do arco, então, vai ser o quê? π sobre 3 radianos vezes 15. Comprimento do arco vai ser igual. Posso simplificar? Sempre. Simplificando aqui, vai ficar igual ao quê? 5π radianos. Certo? 5π radianos. Professora, a tua resposta lá tá 15,7 centímetros. E daí é o que eu já tinha respondido para vocês assim. Muitas vezes no exercício, quando a gente estiver na resposta final, a gente tem a resposta final aqui com o π, tá certo? E qual que era o valor de π mesmo? 3,14, certo? Então, o que acabou acontecendo aqui? Acaba acontecendo que simplesmente você vai multiplicar, tá? Em vez, no lugar do π, o que a gente vai colocar aqui, ó? Isso aqui vai ser igual ao quê? 5 vezes 3,14. E 5 vezes 3,14 vai te dar 15,7, né? 15,7 centímetros. Tá ok? Por que a professora colocou em azul até ali para ficar diferente? Eu vou deixar vocês verem o quadro mais lá de perto para poder copiar. Muitas vezes, como eu venho falando, se você está fazendo uma prova, o gabarito nas alternativas vai estar em centímetro, tá? Então, quer dizer que aqui está errado? Não, quer dizer que você precisa lembrar que tem que substituir o valor do π por 3,14, porque ele é um número bem conhecido e às vezes a gente precisa fazer essa conversão, tá? Então, pode aparecer tanto a resposta com 5π radianos, como pode aparecer a resposta como 15,7 centímetros, tá? Então, presta atenção que vale a pena, porque geralmente isso é uma questão que aparece um pouquinho mais complexa, beleza? Vamos voltar para os nossos slides, então. Bom, dando sequência, a gente vai agora continuar com a circunferência. Ah, não, nós já vamos para o nosso quiz. Olha que beleza, então. A professora preparou algumas perguntinhas, tá? Para a gente poder ir respondendo no decorrer da aula, assim.
Então, todas no final de um módulo de perguntas e respostas, no final de um capítulo, né? Quando a gente terminar um determinado assunto, sempre vai vir um quiz, tá? E esse quiz é para vocês tentarem responder, para depois a gente poder ver até como é que vocês estão acompanhando a aula, se precisa mudar a metodologia, se vocês estão conseguindo entender, se vocês estão conseguindo fazer os exercícios, certo? E daí assim a gente vai levando a sequência das nossas aulas, tá? Lembre-se que a aula sendo gravada, a gente consegue rever a aula, a gente consegue voltar em alguns passos que a gente não está conseguindo entender direito, né? Tem essa vantagem. Às vezes em sala de aula vocês ficam quietinhos, não perguntam, não respondem, e aqui pelo menos vocês vão poder estar voltando e estar tentando entender o que a gente está falando várias vezes, certo? Nós temos aí mais uns 10 minutos de aula, então vai dar para a gente ir respondendo esse quiz. Mas nas próximas etapas, eu sempre vou deixar um pouco de exercício para vocês tentarem fazer em casa. E depois, na próxima aula, a gente passa o gabarito dessas questões, tá? Então, vamos ver a nossa primeira questão do nosso quiz. Ah, essa tá fácil, já tá até ali na lousa. Vou até tirar o quadro da lousa para que vocês não enxerguem direito. Então, uma pergunta, certo? Eu falei para vocês lá no início do slide que o número π é um número bem conhecido e que ele tem um monte de casa, que geralmente a gente utiliza 2 casas, mas tem muita gente que utiliza mais casas do número π, tá certo? Então, qual é o valor do número π? Alternativa A, 2,14,15. Alternativa B, 2,13,14. Alternativa C, 3,14,15. Ou letra D, 3,1613, certo? Então, anotem aí a resposta de vocês. Dá uma pensada, mas vamos lá. Alternativa número 2. Geometria é o ramo da matemática que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, sendo um dos principais ramos da matemática pura, junto com a topologia, análise e teoria de números. Então, vamos analisar de novo, tá certo? Pensa lá um pouquinho. A geometria, eu acho que todo mundo aqui conhece, por exemplo, dentro da matemática, a gente tem diferentes áreas matemáticas, tá certo? Você tem a álgebra, você tem aritmética, você tem tratamento de informação, que vai mexer mais com a parte de estatística, você tem a parte de geometria, então são várias áreas dentro da matemática, tá certo? E então, uma delas é a geometria. Será que a geometria é o ramo da matemática que estuda a manipulação formal de equações, operações matemáticas, sendo um dos principais ramos da matemática pura, junto com a topologia, análise e teoria de números? Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Dá uma pensada, responde aí que na próxima aula a gente vai trazer todas as questões. O que será que é a geometria? Na número 3. Vamos dar uma olhada. Se uma pista circular tem 100 metros de diâmetro, tá? Opa, diâmetro. O que era o diâmetro mesmo? O diâmetro é o dobro do raio, tá? Um corredor que completar exatamente 10 voltas nesta pista irá correr um total de 6.280 metros? Será que isso é verdadeiro ou falso? Dá uma pensada aí, capricha, e na próxima aula a gente vai responder. Vamos ver quem vai acertar. No número 4. A respeito da definição básica das circunferências e de suas propriedades, assinale a alternativa correta. Uma circunferência é uma região plana limitada por um círculo? Uma circunferência é um conjunto de pontos cuja distância até o centro é sempre menor que a constante r? Uma circunferência possui apenas 2 raios e a soma desses 2 elementos é igual ao diâmetro? Uma circunferência de centro O e raio R é um conjunto de todos os pontos cuja distância até a origem é igual a R? Ou o círculo é uma região do plano limitada por um diâmetro? A respeito da definição, assinale a alternativa que está mais correta, tá? Então, presta atenção
E vamos para a nossa última questão de hoje, que vai ser um arco de uma circunferência é igual ao ângulo de 45 graus. Então, um arco de uma circunferência é igual ao ângulo de 45 graus. Sabendo que o raio dessa circunferência mede 10 centímetros, qual é o comprimento aproximado desse arco? O que eu falei para vocês, ó, usando sempre, considerando que o π vale 3,14. Então, letra A, será que é 0,7? Letra B, será que é 7 centímetros? Letra C, será que é 78,5 centímetros? Ou letra D, será que é 785 centímetros? Ou letra E, será que é 7,85 centímetros? Então, dá uma pensada, o que eu preciso fazer, vê se entendeu bem a questão, tenta responder de verdade esse quiz, para na próxima aula a gente conseguir ver as alternativas, tá certo? Sempre vai ter questões de desafio para vocês no decorrer do final da aula, tá? A professora vai tentar trazer sempre mais exercício para a gente tentar fazer essa dinâmica estar acontecendo de forma mais bacana, para que não seja tão massivo ficar só assistindo aula. Então, vocês têm aí 5 questões para vocês tentarem responder e no nosso próximo encontro eu abro o encontro falando sobre as alternativas corretas, ok? Então, nos vemos no próximo encontro com a nossa 4ª aula de geometria. Até breve!